Vamos às dicas da atividade 6. As medidas dos lados de um triângulo retângulo são numericamente iguais aos termos de um APA de razão 4. Qual a medida da hipotenusa? Destaques importantes: triângulo retângulo, não é um triângulo qualquer, um triângulo retângulo. Tem lados iguais aos termos de um APA de razão 4 e quer saber qual é a hipotenusa. Então percebe-se que precisa-se conhecer bem o triângulo retângulo, bem como conhecer a teoria de PA. Então, triângulo retângulo, lembram? Aquele que tem um ângulo de 90 graus. Aqui está o esquema do triângulo retângulo. Cateto menor, cateto maior e hipotenusa. Hipotenusa é sempre esse lado grandão e os dois outros lados são chamados de catetos. Então aqui, se eles estão obedecendo os termos de um APA, então logicamente existe um A1, um A2 e um A3. Veja, A2 é o mediano, o A1 é o menor e o A3 é o maior se pensarmos em uma PA crescente, tá? Então nós podemos dizer que A2 é igual a X, usando aquela mesma dica da primeira questão que resolvemos aqui. Então A2 é igual a X, A1 é X menos a razão, porque ele é menor que A2, e o A3, que é maior que o A2, é X mais a razão. Como sabemos que a razão é 4, então nós temos que A2 é X, que A1 é X menos 4 e que A3 é X mais 4. Sendo esse um triângulo retângulo, necessariamente ele obedece ao Teorema de Pitágoras. Né? Teorema de Pitágoras que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Desta maneira, é possível escrever o que segue. Soma dos quadrados dos catetos, um cateto x ao quadrado, mais o outro cateto x menos 4 ao quadrado, é igual a hipotenusa também ao quadrado. Hipotenusa x mais 4, está aqui, elevado ao quadrado. Está aí aplicado o Teorema de Pitágoras. Estando aplicado o Teorema de Pitágoras, agora basta resolvermos esse teorema. Óbvio que aqui nós temos um produto notável, quadrado da diferença, e aqui um outro produto notável, o quadrado da soma. Se você tem dúvida nisso, te aconselho pegar, vamos de novo ao Khan Academy, procura lá, quadrado da diferença, quadrado da soma, ou simplesmente produtos notáveis. Você precisa saber desenvolver esses dois produtos aqui. Vamos resolver aqui um exercício muito parecido com o que está lá. Na verdade, alterando aqui os dados do mesmo enunciado. Vejam só, as medidas dos lados de um triângulo retângulo são numericamente iguais aos termos de um APA de razão 1. Qual a medida do cateto menor? Tá? Então, lá nós tínhamos qual a medida da hipotenusa e aqui nós temos qual a medida do cateto menor. Esse é o nosso desafio. Vamos resolver aqui um exercício similar ao que você vai resolver na atividade 6, que servirá de exemplo e de apoio para a sua resolução. Veja que aqui apenas tem a mudança da razão 4 pela razão 1 e a hipotenusa, que era antes o que estava sendo pedido, passa a ser pedido o cateto menor. Pois bem, aqui tem um triângulo retângulo, aplica-se a esse triângulo o Teorema de Pitágoras e nós chegamos ao seguinte: x ao quadrado, primeiro cateto ao quadrado, mais x menos r ao quadrado, segundo cateto ao quadrado, igual a x mais 1 ao quadrado e a hipotenusa ao quadrado. Perceba que trocamos todos os locais que tem r, nós colocamos 1, tá? Porque a razão é 1. Agora nós passamos a desenvolver esses dois parênteses, sendo que o primeiro aqui, no primeiro membro, é um produto notável quadrado da diferença e é outro produto notável o quadrado da soma de dois termos. Tá? X ao quadrado repetimos para que possamos resolver o que está no parênteses. No parênteses nós temos x menos 1 ao quadrado, quadrado da diferença, repito, cujo resultado conhecido, por isso se chama produto notável. Notou-se que era simples de se resolver, bastando escrever o primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o x vezes o 1,
mais o segundo, que é o 1 ao quadrado. Aqui no segundo membro, quase que a mesma coisa, apenas com a mudança do sinal. Então fica o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí nós temos uma equação grandalhona, que às vezes nos mete medo, mas que é simples de resolver. Conforme nós já sabemos, aqui tem uma igualdade, então eu estou dizendo que este primeiro membro, tudo isso, é igual a tudo isso. De tal maneira que se tirarmos de um lado e do outro valores equivalentes, valores iguais, nós não teremos problemas com a balança, também não teremos problemas com a equação. Então podemos fazer o seguinte, corta o x² com x², cortamos o 1 com 1 e nos resta agora essa equação que aqui está. x² menos 2x igual a 2x. Como nós temos uma equação de segundo grau, perceba que o expoente 2, nós pegamos o 2x do segundo membro e passamos para o primeiro, de tal maneira que nós formamos uma equação x² menos 2x menos 2x. Perceba que aqui temos um elemento com x, outro elemento com x. Podia ser números diferentes, por coincidência também é menos 2. Mesmo que fosse diferente, se a parte literal é igual, é possível reduzir, porque são termos semelhantes. Menos 2, menos 2, menos 4x. Chegamos então nesta equação incompleta, x² menos 4x igual a 0. E agora é só resolver essa equação que nós teremos o resultado final. Continuando, resolver uma equação de segundo grau de forma incompleta é simples. Neste caso, basta verificarmos que o x tanto está no x² quanto está também no 4x. E desse modo ele pode e deve ser colocado em evidência. Colocamos aqui o x para fora, digamos assim. Então, x vezes x menos 4. Se você multiplicar o x vezes x, volta a ser x². Menos 4 vezes x volta a ser menos 4x. Então, nós estamos reescrevendo essa equação de maneira fatorada. Ou seja, nesse caso, colocando o x em evidência e encontrando quem eu coloco dentro do parênteses, que quando multiplica pelo x, volta a ser a equação que estava lá em cima. Um outro modo de fazer isso é dividir cada elemento desta equação pelo x que está em evidência aqui embaixo. Então, x² dividido por x é x, porque x vezes x é x². Menos 4x dividido por x é menos 4, porque menos 4 vezes x dá menos 4x. E assim nós chegamos em x vezes x menos 4. Um número multiplicado por outro número. É necessário que a gente preste atenção nisso. Se eu tenho aqui o x, que ele é um número, para nós ele é um número, e eu tenho x menos 4, que é outro número, então eu estou diante da seguinte situação. Um número vezes outro que dá 0. Ora, quando que dois números multiplicados um pelo outro dá 0? Ou quando um é 0, ou o outro é 0, ou ainda quando os dois são 0. Por exemplo, 0 vezes 0 daria 0. 0 vezes qualquer coisa, ou seja, se o x for 0, vai dar 0. Ou qualquer coisa vezes 0, ou seja, se o x menos 4 for 0, vai dar 0. Então, veja, ou o x é 0, ou x menos 4 é igual a 0. Se o x não for 0, o x menos 4 terá que ser igual a 0. De tal maneira que resolver essa equaçãozinha aqui do primeiro grau é muito simples. Basta você deixar o x sozinho, colocar o 4 para o segundo grau. Mas o x igual a 0 não convém. Por que ele não convém? Porque o x, na verdade, é o lado do triângulo. Se o lado do triângulo fosse 0, o triângulo deixaria de existir. Portanto, o x igual a 4, igual a 0, não convém. De tal maneira que o x se torna exatamente 4. E aí segue o restante da resolução. Entendendo esse finalzinho, se nós já sabemos que x é igual a 4, que o 0 não convém, então o nosso A2, vamos começar por ele, que fica mais fácil de entender, nosso A2 é igual a x, então ele é igual a 4. Nós já temos então que esse lado aqui será igual a 4. Sabemos que isso aqui vai ser 4. Nós temos também que o nosso A1
é x menos r. E se A1 é x menos r, então ele é 4 menos o r, que é 1. Aqui, 4 menos o r, que é 1. De tal maneira que ele fica igual a 3. Então, nós sabemos que esse lado aqui é igual a 3. E por fim, deixa eu anotar aqui que é igual a 3 para a gente comentar depois. E por fim, nosso A3, que é x mais r, vai dar 4 menos 4 mais 1. Portanto, ele é igual a 5. O famoso triângulo de Pitágoras, 3, 4, 5. Se você aplicar aqui o pensamento do teorema de Pitágoras, que a soma do quadrado desses dois tem que dar o quadrado desse, veja, nós teremos 3 elevado ao quadrado, mais 4 elevado ao quadrado, igual a 5 elevado ao quadrado. Vou fazer isso aqui um pouquinho maior, para você enxergar melhor. Então, vejamos. Nós temos aqui 3 ao quadrado. Ora, 3 ao quadrado dá 9. Mais 4 ao quadrado, que dá 16. E é igual a 5 ao quadrado, que dá 25. Confirmando isso aqui, 9 mais 16 dá 25, igual a 25. Portanto, 25 é igual a 25. Isso aqui está ok. Desse modo, nós então descobrimos quem seria o A1, o A2 e o A3, e podemos determinar qual é a medida do cateto menor, nesse caso uma hipotenusa que se pede. Cateto menor é x menos r. X menos r é igual a 3. Portanto, a nossa resposta final aqui, resposta igual a 3. Eu havia colocado aqui embaixo resposta igual a 3, 4, 5, mas essa resposta seria correta se estivesse perguntando quais as medidas, ou qual a progressão, qual a PA. Aqui está perguntando, na verdade, qual a medida do cateto. Espero que isso vos inspire e facilite para vocês continuarem aprendendo. O único vírus que pode atrapalhar a nossa aprendizagem é o da preguiça, ou de pensar que não somos capazes. Queira, acredite que você conseguirá, e você será sim um grande campeão. Valeu, tudo de bom.